Um bom dia a todas as pessoas que sempre e semanalmente me acompanham na reflexão que proponho no início de cada semana. E dando continuidade ao tema da semana passada sobre as tragédias sociais que abalaram a mídia, a população, quero dar continuidade hoje falando sobre o senso de culpa. É uma necessidade humana. Lei natural, que é muito discutível hoje, consciência e justificação. O que se percebe diante de tudo isto é a necessidade de resgatar o verdadeiro sentido de verdade, de consciência e de lei natural. Por quê? Prescindir disso tem conduzido o tecido social, local e mundial a se justificar perante condutas hediondas e trágicas. Ratzinger diz no seu livro: o emudecimento da voz da consciência em tantos âmbitos da vida é uma doença espiritual muito mais perigosa que alguém ainda pode reconhecer. Portanto, jamais se pode admitir uma consciência humana para um eu como instância última da verdade. Temos inclusive textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, embora hoje eu tomaria Lucas 18, 9 a 14, quando fala da oração no templo do fariseu e do publicano. A oração do fariseu, a sua arrogância, e o publicano na sua humildade, batendo no peito com o sentimento de culpa. Na verdade, o primeiro, ou seja, o fariseu, na sua arrogância, fez uma oração de justificação. E o publicano, ao reconhecer sua culpa, que batia no peito em sinal de arrependimento, tinha uma atitude diametralmente oposta à do fariseu. Meus queridos ouvintes, para Jesus o publicano saiu justificado por reconhecer humildemente seus erros, suas falhas, seus pecados, enquanto o fariseu se justificou. Ora, Jesus pode operar com sucesso nos pecadores, porque eles se tornam, quando simples, humildes, abertos ao perdão, à misericórdia. E, portanto, é o contrário do fariseu arrogante. E isso vamos encontrar em nossa sociedade contemporânea, que pessoas que se tornam como o fariseu, impermeáveis a partir de uma consciência errônea. De modo que o fariseu não pode ter sucesso, pois é daqueles que pertencem aos pseudos justos. E como temos na sociedade hoje, que pensam que não precisam de perdão e muito menos de conversão.
E a consciência deles não os acusa, mas justifica. E esse aspecto, ele é extremamente grave. Por quê? Porque, na verdade, ele se torna o dono da verdade. Ele decide. E aqui nós vemos que o senso da verdade como bem universal é diluído, como eu dizia na semana próxima passada, na consciência. A consciência subjetiva torna-se critério de verdade. E a tendência em muitas ocasiões da cultura contemporânea se percebe que tende para esse subjetivismo moral e uma verdade diluída no eu, que se torna uma arma mortal para uma sociedade que possui todos os mecanismos para ser feliz. Mas, por outro lado, é preciso ressaltar e frisar que nenhuma ideologia, seja capitalista, comunista, sociais-democracias, totalitaristas, que se fecham sobre si, tem a capacidade para focar a importância desse paradigma e de suas consequências práticas. Principalmente quando se trata de um contexto societário com base numa consciência desprovida dessa verdade objetiva. Por isso, meus queridos ouvintes, sempre no processo de formação das novas gerações, hoje urge mais do que nunca a mudança no ensino e na transmissão da educação como um todo. Por quê? O emudecimento da consciência leva à desumanização do mundo e a um perigo mortal. Isso é a realidade dos últimos tempos que vem acontecendo em nossas comunidades. Afrouxam-se conceitos básicos para uma vida segura, aliás, segurança essa que todos almejam, que todos gritam, mas uma gestão pública que muitas vezes não está preocupada com isso, mas com o poder, pelos partidos dos quais pertence, e não no conjunto da sociedade. É claro, o resultado sempre será trágico. Se não focarmos a educação do homem como totalidade e centralizarmos a mesma apenas na formação tecnológica das crianças e nossos jovens, o resultado é desastroso. Está aí a realidade. Infelizmente, é bom ter presente que o mercado e o capital financeiro vigentes não estão preocupados com essa realidade, pois são unidimensionais em seus objetivos e o que interessa é exatamente o Deus dinheiro. A identificação da consciência com o conhecimento superficial, com a redução do homem à sua subjetividade, não liberta ninguém, mas escraviza. Ela nos faz totalmente dependente das opiniões dominantes e rebaixa-os a seu nível a cada dia. Portanto, quem faz coincidir a consciência com as convicções pseudo-racional, formada de autojustificação, conformismo e preguiça, a consciência se degrada em mecanismo de desculpa. A redução da consciência à certeza subjetiva, que significa ao mesmo tempo renúncia à verdade. E a renúncia à verdade que aconteceu antes, agora se vinga. É a verdadeira culpa que mantém o homem em sua falsa segurança, mas depois
o abandona em um deserto sem estradas. Lembro-me nesse instante da situação do patriarca ortodoxo da Rússia, Alexis II. Ele disse a certa altura algo muito importante e denunciou de forma impressionante no início do ministério dele, em agosto de 1990. Os homens que viveram em um sistema de mentira perderam a capacidade de perceber. A sociedade perdeu a capacidade de misericórdia e os sentimentos humanos se perderam. Continua ele. Toda uma geração perdeu para o bem e para as ações dignas do homem. E Alex II, patriarca de Moscou na época, dizia: a nossa tarefa é reconduzir a sociedade aos valores morais eternos, ou seja, desenvolver novamente no coração dos homens a audição quase perdida para ouvir a voz de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, meus ouvintes semanais, isso deve nos fazer pensar muito e refazermos a nossa história a partir da verdade, a partir de paradigmas objetivos que conduz a sociedade a uma estabilidade, a um progresso e um desenvolvimento sustentável e a uma vida feliz para todos. Convido todos para entrar no Face, no LinkedIn, esta reflexão que está em toda a sua explanação e que vai ajudar a todos a pensar exatamente nessa situação e nessas tragédias que nos últimos tempos, maiormente nas últimas semanas, têm acontecido, mas que deve ser algo a ser superado. Desejo a todos uma boa semana, que Deus os abençoe e até a próxima.